Bem-vindos a mais um Highlights da Dinastia Transformers, a série de vídeos mais aleatória desse canal, onde eu mostro aquilo que me der na telha, e geralmente alguma coisa mais das antigas, né? E hoje eu trouxe um trio bastante peculiar para mostrar para vocês. Aqui temos o TurboTrax da coleção Reveal the Shield, aqui no meio está o Wheeljack da coleção Generations, e aqui do outro lado temos outro TurboTrax, só que a versão Shattered Glass, exclusiva do Botcon. Qual é que é desses três carrinhos legais aqui? Você vai saber agora. Eu tinha feito revisão desse carinha aqui no canal muitos anos atrás. Aí naquela vez que eu tirei um monte de coisa do ar e fui republicando aos poucos como vintage, eu descobri que o vídeo dele estava bichado, estava estragado, e a única solução era fazer de novo. E já que é para fazer de novo, então eu vou fazer só dele não, vou falar do Wheeljack também, que eu nunca dei atenção para esse toy aqui no canal, e eles são parceiros de molde, e aproveitar e mostrar também esse repaint do Trax, exclusivo do Botcon. Então o Trax saiu nessa coleção Reveal the Shield, que significa revele o brasão ou escudo, e é uma coleção intermediária, digamos assim, porque ela veio logo depois de Revenge of the Fallen, e ela precedeu Generations. Essa coleção em si ela foi bem curtinha, saíram bem poucos toys com esse selo, né? E aí ela vinha nessa embalagem com uma ilustração assim, e veja só, no peito do Trax não tá aparecendo o brasão dele, porque ela tinha uma brincadeira, que era esse brasão escuro, que poderia ser Autobot ou Decepticon. Esse brasão escuro, que é o Rub Sign, devia estar aqui no teto, só que eu arranquei ele e botei logo um adesivo Autobot. Mas não tem problema, porque eu tenho outro toy aqui que tem esse Rub Sign, que é esse Bumblebee aqui. Então, veja só, é esse adesivo aqui, certo? E aí, você não vê esse Autobot ou Decepticon. O que você tem que fazer para revelar o brasão ou o escudo? Você tem que dar uma esfregadinha assim, aplicar um pouco de calor, no caso. E aí depois aparece aqui o símbolo. Ignorem também isso aqui, ó. Não era para ele ter isso aqui. Esse adesivo foi eu que pus depois, uma pequena customização, porque eu faço isso com meus toys. Então faz de conta que não tá lá. Começando pelo modo veículo, que é como ele vem na embalagem, é uma reinterpretação do personagem clássico, ou seja, não é idêntico ao que ele era em G1. Em G1 ele era um Corvette, e mantiveram aqui o corpo predominantemente azul dele, que é uma característica do modo alternativo, e fizeram um carnaval com as chamas do capô, porque normalmente elas não são... não tem essas firulas todas, não é? O negócio deveria ser bem mais simples. Eu trouxe aqui o Trax de Kingdom, que é bem fiel ao seu modelo G1, o seu modelo original, e como você pode ver, as chamas são um negócio mais arrumadinho, né? Então tá aí essa comparação para vocês verem essa reinterpretação do personagem, como eu já mencionei. Olhando aqui então, vai ter essa grade, os faróis pintados aqui na frente, certo? Também tá prateado aqui as calotas das rodas, as rodas giram normalmente. Naquela época ainda usavam esses rebites para prender as rodas, que eu acho um acabamento muito melhor, né? Aí tem esse detalhe do tipo, esses foguetes aparecendo do lado, que eu acho um detalhe bem bacana do personagem, gosto disso aparecendo. E na parte de trás, olha que surpresa, os faróis estão pintados. Que isso, Hasbro? Isso não é comum. Do outro lado é igual, obviamente, aí tem detalhe da maçaneta, o retrovisor não tem espelho, mas ele tá aqui, né, dos dois lados. O vidro de trás ele é pintado de preto, já os laterais e o para-brisa é aquele translúcido fumê, né, bem escuro, dá para ver alguma coisa acontecendo lá dentro, mas não dá para ver exatamente o que. Então esse é o Trax no seu modo alternativo.
Review the Shield é de 2010, em 2011 foi substituída por Generations. Essa coleção sim foi enorme, muita coisa lançada dentro dessa coleção. É o G de Shugs, da sigla Shugs. E aí eles abandonaram aquela frescura do Rubside, pode ver que está bem patente aí no peito do Wheeljack, o símbolo Autobot. E a cartela mudou um pouco a decoração, né? Eles mudaram o esquema de cores, mas até o recorte dela permanece o mesmo. Inclusive eu vou pegar aqui a do Tracks para você ver isso, olha que legal. Por isso que uma é a sucessão da outra, certo? E é isso aí, Wheeljack de 2011. E aqui tá ele, então, na minha mão. Ele tem algumas pequenas diferenças em relação ao Trax, em termos estruturais. Vou trazer o Trax aqui para mostrar. Primeiro que no para-choque dianteiro ele tem essa espécie de limpa-trilhos. Então isso diferencia um pouco a frente do veículo. E na parte de trás tem o aerofólio, coisa que o Trax não tem. E essa peça lateral, que no Trax é tipo um foguete, nele ficou uma espécie de escapamento, ou sei lá o que é. Depois no modo robô vai dar pra ver melhor o que é isso. Mas estruturalmente são só essas três partes que mudam, além da pintura, né, que dá uma diferenciada muito louca entre os dois. Deixa eu dar uma atenção nos detalhes dele, então. Aqui é a grade pintada na frente, aí tem essa pintura bem característica do personagem, sem os patrocinadores, o que eu acho muito bom, né? Também não tem a numeração que normalmente ele tem, como se fosse um carro de corrida. Aqui é pintado é tipo um... como é que fala? Um cor de chumbo, né? Tipo chumbo, um grafite bem escuro aqui, as calotas, que também é tipo um grafite um pouco mais claro, aí não dá pra ver lá dentro. Os faróis pintados também, muito obrigado, Hasbro. E lembrando que é um toy das antigas, é um deluxe das antigas. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que é um toy grande. Olha, ele tem tipo um pouco mais de 13 centímetros de comprimento graças ao limpa-trilhos, né? O Trax tem uns 13 centímetros. De largura ele tem 6 centímetros. É um toy bem grande para os padrões atuais. Estou trazendo alguns toys que vocês conhecem para efeitos de comparação. Eu trouxe aqui esse, acho que saiu com o nome de Hot Shot, mas é o Trax da linha Era da Extinção. Aqui eles ainda estão um tamanho bastante compatível, mas olha o Skids Legacy entre os dois para você ver o encolhimento dos Deluxe Class. Incrível, né? E também trouxe aqui o Wheeljack de Earthrise, né? Esse Wheeljack, isso mesmo, acho que é Earthrise. Também um pouco menor do que esse Wheeljack do ano de 2011. E também quero lembrar que naquela época as versões japonesas desses brinquedos tinham pinturas metálicas. Então eu estou mostrando para vocês aí na tela imagens das versões da Takara de cada um deles. E daí, em 2002, na convenção americana BotCon, saiu este repaint exclusivo do TurboTrax, que é o TurboTrax, só que do universo Shattered Glass. No universo Shattered Glass, os Autobots são os vilões e os Decepticons são os heróis. Então é tudo trocado, o esquema de cores deles também é trocado, né? O Trax ficou desse jeito aqui. O símbolo dos dois também tem as cores trocadas. No caso, os Autobots têm o símbolo roxo. Só que o meu Trax está aqui com os adesivos por cima do símbolo roxo, com as cores normais, né? Mas isso não é à toa, é porque já havia se convencionado que o Trax vermelho é a Autobot Road Rage. Então, de colocar esses adesivos aqui, eu transformei o meu Trax do mal numa Road Rage, mas é só arrancar o adesivo que volta a ser o Trax do mal. Daqui pra frente eu vou chamar o Trax vermelho de Road Rage, você não me contrarie, tá bom? Ok. Ela tem as chamas mais Trax do que o próprio Trax, que são arrumadinhas assim, parecendo um par de asas, inclusive. Tem essa faixa preta lateral que dá um toque meio que carro de corrida, ou sei lá, só customizado. Achei bacana, certo? Os mísseis são azuis, como você pode notar. E os faróis de trás são pintados de laranja, porque pintar de vermelho ia ser a mesma coisa que nada, né?
Aqui o espelho não, o vidro de trás continua pintado de preto. E o fumê do para-brisa dos vidros laterais é bem mais escuro, tanto é que parece que está pintado, mas ele é translúcido sim, né? É só muito difícil de ver lá dentro. É uma coisa curiosa, sabe o que é? É que ela precede o Trax, ou seja, ela não é um repaint do Trax. O Trax que é um repaint dela. Deixa eu explicar essa história. Antes dos Transformers existirem, havia os Diaclones, né? Os Diaclones foram comprados pela Hasbro para compor o que a gente conheceu depois como Transformers. E na coleção Diaclone o que existia era o Corvette vermelho. Só que daí quando a Hasbro compra para fazer os Transformers, decide que ele vai ser azul. Mas de fato, a personagem Road Rage apareceu muito depois do personagem Trax. E todo Trax que se preza possui o seu modo carro voador, que consiste em puxar duas asinhas nas laterais e botar os mísseis lá atrás. Nesse caso eu acho que fica muito esquisito, porque abre um baita de um buracão aqui na lateral para poder fazer essas asas. Então eu não aconselho muito não, porque sei lá, fica estranho. Mas como é que transforma essa bagaça, Fábio? Eu vou te mostrar agora, é bem simples. Ó, primeiro tem que soltar aqui os mísseis, no caso do Trax. Deixa aqui de lado, num lugar que não vai perder. Beleza? E aí puxa aqui essa parte de trás para desencaixar. Tudo assim, vai ficar aparecendo os braços dele, né? Coloca pra cá para não atrapalhar. E daqui do meio, ó, vai sair essa pecinha que é uma arma, né? Também deixa de lado, onde não vai perder nem atrapalhar. Certo? Vamos mexer aqui na lateral. Faz o seguinte, desencaixa com carinho, puxa aqui para trás, aí vira dessa forma para fazer as asas e olhando aqui por baixo, dá uma olhada. Tem que fazer o seguinte, tem que deslizar aqui nesse rebite e depois colocar assim para cima. Vai ficar nessa posição. Então, faz a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Puxa para cá, estica lá a asinha, empurra tudo assim para fora e depois deixa nessa posição. A parte de cima está quase pronta. O que precisa fazer? Desencaixa aqui o para-brisa, certo? Aí os braços precisa fazer o seguinte, precisa puxar a roda nessa posição para poder pôr o braço aqui para baixo e ajustar ele assim para frente. Então mesma coisa aqui, ó, puxa a roda nessa posição, aí o braço já fica aqui assim e aqui, ó, a gente empurra para cima a capota do carro até a cabeça ficar toda para fora, né? Olhando aqui atrás, ele tem ainda essa peça que tem que sair daqui do fundo e ela vai encaixar onde? Ela vai encaixar bem aqui nesses slots, bem embaixo da cabeça dele. Aí dá uma apertada, vai ficar assim a parte de cima. E daí a parte de baixo, para formar as pernas dele, é o seguinte, tem que estender assim bastante, separa uma para cada lado, aí pega aqui a parte da frente e faz isso aqui, que vai formar o calcanhar dele. O calcanhar porque é o seguinte, o último toque é virar ao contrário o quadril e aí pronto, ele está transformado no seu modo robô. É só dar aquele jeitinho aqui, jeitinho ali. E no modo robô como é que ele fica? Vamos ver os detalhes aqui, chegando aqui perto, você vê a escultura da cabeça dele. Então o típico capacete branco com a cara bem vermelhona e o bumerangue estilizado enfiado no meio da testa, né? E aí que era para estar o Rub Sign, mas símbolo Autobot que eu pus. Aí tem outros detalhes pintados aqui e tal, as asinhas típicas de Trax, certo? Baita mochilão aqui atrás, que é praticamente a parte de trás do carro inteiro pendurado aqui, né? Mostrando ele de costas como é que ele fica. E a parte da frente eu acho bem esquisita a perna dele, né? Eu não gosto muito do design da perna dele não. Às vezes eu até costumo deixar ele assim, ó, com as pernas desse jeito, porque funciona também, embora não seja a aparência correta do personagem. Ah, mas funciona, fica legal, né? Até com essas chamas assim, mas vamos deixar ele do jeito que tem que estar, que é desse jeito. Eu não vou ficar falando de articulação nem nada, ele tem todas as articulações que você pode imaginar e tal, tem inclusive na mão e tudo, porque, enfim, já é um toy meio que conhecido de todo mundo, mas ele é bem articulado, confia em mim. Quero partir logo para uma comparação
com o Wheeljack, até porque eles têm algumas diferenças estruturais. Primeiro, deixa eu dar uma aproximada no Wheeljack para vocês verem primeiro a escultura da cabeça dele, que é bem diferente do Trax, né? É típica de Wheeljack, com as suas orelhas translúcidas aí, uma escultura bem legal, muito bem feita. A asa dele também muda, que o Wheeljack tem aqueles negócios parecendo por trás, né? Aqui no caso veio parar nas asas dele, que tem esse detalhe prateado aí. Símbolo Autobot é o original dele mesmo, não tive que colar nem nada. E os pés são diferentes. Os pés, no caso, a frente do carro fica para frente. E eu falei de mudanças estruturais, é que além da cabeça e das asas, que você já notou aqui que são diferentes, tem a questão dos pés. Primeiramente que o do Wheeljack, a frente do carro é para frente, e segundo é que o Wheeljack ele fica mais baixo. Por quê? A peça que estica aqui as pernas dele é diferente. Tem que mostrar ele de costas aqui para você entender. Essa parte aqui do meio que segura a peça que desliza, né? Ela é diferente em um e em outro. A do Wheeljack não permite que ela deslize tanto. É o que faz ele ser mais baixo do que o Trax, né? E o Wheeljack também tem a diferença que as rodas do carro aqui elas têm que ser ajustadas para cima. No Trax já não precisa, porque elas ficam presas na parte de cima também. Aqui você já está vendo, inclusive, que ele tem um local para armazenar essa... Não é uma arminha, na verdade, isso aqui é uma ferramenta dele, né? Então ela está presa aqui, dá para prender a outra aqui. Deixa eu até mostrar que já está na mão dele, que essa peça do lado, que no caso do Trax é um foguete, no Wheeljack é uma ferramenta. Então colocando os dois lado a lado, o Wheeljack com a sua ferramenta e a arma, né? A arma é igual para os dois, porque querendo ou não, eles estão na guerra, então mesmo o engenheiro tem que ir com uma arma para a guerra. E no caso do Trax, os mísseis podem ser acoplados aqui atrás no mochilão para ficar por cima do ombro e dar o complemento no aspecto geral do personagem. E daí tem a Road Rage, trazendo aqui perto para vocês verem como é que fica com essa pintura diferente o capacete. Aí dá pra ver melhor os detalhes, né? Porque naquela pintura branca é meio difícil de ver como é que fica. Fica mais decente assim, né? Fica entre nós. Ela tem umas pinturas adicionais muito legais em algumas partes, como por exemplo aqui na lateral do braço e aqui nos joelhos, por exemplo. É porque como ela é exclusiva de evento, eles dão uma caprichada um pouco melhor na pintura, né? Botem esses frufrus assim para dar uma valorizada, mostrando por trás como é que ela fica. Então eu acho uma combinação bem legal colocar os dois juntos assim. Trouxe de volta para uma comparação rápida o Trax de Kingdom, para vocês verem os dois Trax lado a lado. São bem parecidos, mas dá para notar várias diferenças aí, estéticas e tal. Duas linguagens do mesmo personagem. Road Rage no meio, que eu não tenho com quem comparar ela. E o Wheeljack eu trouxe o do filme do Bumblebee. E aí já fica bem diferente, né? Dá pra ver que é o mesmo personagem, é claro. Mas olha como diminuíram os deluxe. A gente sempre repara nisso, né? Não tem jeito. É isso aí, galera. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal, Patrícia Almeida, Carnival Cruz e Brian. Também quero te convidar para assistir o vídeo dos gêmeos pichadores Decepticons, que são repaints desse Trax, caso você já não tenha assistido. Então o link está na tela. Muito obrigado por me acompanhar e até a próxima aqui na Dinastia Transformers. Tchau!